Eleição é época de milagre. É impressionante. É cego enxergando, é mudo falando, paralítico andando. E Lula se lembrando que no Brasil tem motorista de Uber e trabalhador de aplicativo. 3 anos no poder, só lembrava dos motoristas do Uber pra enfiar goela abaixo uma regulação que eles rejeitavam solenemente. Ano de eleição, resolveu sacar lá 30 bilhões de reais pra emprestar pra motorista de Uber trocar o carro. O chamado Move Brasil. O anúncio foi uma coisa impressionante. Teve foto, teve palanque, teve plateia. Sabe que não tem financiamento aprovado. Uma enorme quantidade de relatos de motoristas de Uber que estão indo às agências bancárias pedir a aprovação para poder acessar o Move Brasil e levando não na cara. E não estou falando aqui de pessoas com crédito ruim. Nós recebemos relatos de pessoas com score credit de 700 pontos, de 820 pontos. Existem 5 razões pelo qual os motoristas do Uber não estão conseguindo acessar o crédito. A primeira razão, absolutamente todo o risco do empréstimo é do banco. O BNDES dá o dinheiro subsidiado e o banco fica com uma parte dos 12,6% para assumir o risco total do financiamento. Migão, se o risco é meu, eu ergo a régua na concessão de crédito. Começa por aí. Se o governo diz que era ele que estava emprestando dinheiro, é mentira. Quem está emprestando dinheiro é o banco. E está assumindo o maior custo de todos, que é o risco da inadimplência. A segunda razão é que qualquer um que conheça um pouquinho de educação financeira sabe que a maioria dos bancos mede, não se você é um bom pagador ou um mau pagador. Isso ele sabe olhando a negativa. Ele mede qual é a probabilidade de você pagar. E via de regra, se estabelece que a prestação pode chegar no máximo, como teto, a 30% da renda. Um cara de 150 mil reais vai ter uma prestação de mais ou menos 3.100, 3.200 reais por mês. Para o motorista de Uber conseguir financiar um carro de 150 mil reais elétrico, ele necessariamente precisa comprovar uma renda de mais de 10 mil reais. Porque motorista de Uber ganha 10 mil reais por mês. Terceiro problema, eu preciso comprovar a renda. Mas via de regra, uma parte da renda do Uber não é comprovada. É o trabalho que ele faz por fora da plataforma, que ele recebe por Pix, que ele recebe por dinheiro, que ele recebe no cartão, e uma parte que ele recebe pela plataforma de aplicativo. O risco é do banco, não tem capacidade de pagamento e não tem comprovante de renda. Quarto problema, o Boulos foi à internet. Eu tenho que dar um conselho aos meus amigos motoristas de Uber, aos meus amigos motoboys: nunca, absolutamente nunca, sigam o conselho de um sujeito como Guilherme Boulos. O governo Lula faz o programa. A linha de crédito é a partir do banco. Em geral, o critério dos bancos exclui a pessoa que está negativada no SPC e no Serasa. Mas foi exatamente por isso que o Lula criou o Desenrola 2. É só ir lá no Desenrola, renegociar sua dívida em condições muito mais vantajosas, aí tira o nome do SPC e pode seguir firme no Move Brasil. Então, gente, é uma oportunidade única. Toda vez que você faz uma negociação num banco com desconto, esse desconto que você recebe, o banco reconhece como prejuízo. E toda conta reconhecida como prejuízo, o nome da pessoa para num cadastro do Banco Central conhecido como SCR e fica por lá por 5 anos. Todos os bancos sabem que o senhor fez o desenrola, conseguiu desconto e não vão te dar sequer um limite de cartão de crédito ou empréstimo de banco por conta disso. O Boulos não sabia porque ele não sabe atravessar a rua sem alguém para ajudar. E a quinta e última, o governo não mexeu em mais nada, só baixou o juro. Ele não mexeu no preço do carro, aí talvez o programa desse sucesso. Eu vou repetir de novo. Quando o presidente Bolsonaro saiu, a taxa de importação de carros elétricos era 0 no Brasil. Chegará agora a 35%. 1/3 do valor do carro que você está pagando é imposto de importação do Lula. Se ele quisesse te ajudar, ele baixava o imposto de importação ou criava uma linha de financiamento para motorista do Uber para que você pudesse fazer a manutenção do carro. Ele não fez. Tem 1,5 milhão de motoristas de aplicativo, tem mais não sei quantos milhões de motoboys, tem mais não sei quantos milhões de pessoas fazendo entregas. O Lula não quer o teu bem, o Lula quer teu voto. É só por isso que ele lembrou de você. Putz, tem um pessoal aqui que, se eu somar aqui mais a família, dá 10 milhões de votos. Isso é a quantidade total de funcionários públicos no Brasil. Como é que eu me esqueci desses caras? Depois de te cobrar imposto, até para respirar, ele lembrou que tu precisa trabalhar para sobreviver. Vocês não vão ser impactados no fim da escala 6x1, porque motorista do Uber é escala 7x0.
vocês nunca serão prioridade do governo. Nesse momento, vocês só são público-alvo da campanha. Então, se o Lula realmente quisesse ter ajudado, não só os motoristas do Uber, como os motoboys, ele teria deixado o juro mais baixo. Para deixar o juro mais baixo, ele teria que ter responsabilidade fiscal. Para ter responsabilidade fiscal, ele teria que fazer escolhas e não gastar de maneira irresponsável, coisa que ele nunca soube fazer. Parabéns, Luiz Inácio Lula da Silva. Se o teu objetivo era agradar os motoristas de Uber, o efeito foi o contrário. Os motoristas do Uber estão odiando Lula, estão odiando Boulos. Não que eles não mereçam, eles merecem todo o repúdio de qualquer brasileiro que ganha vida trabalhando.